Nós vamos então retomar os nossos estudos do o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós paramos antes do nosso recesso de fim de ano, aqui nesse nosso capítulo 17, Sede Perfeitos, o item número 2, o Homem de Bem. E nós desenvolvemos esse tema com bastante calma, com bastante... Não é mesmo, Dudu? Poxa vida. Então nós entramos aqui no capítulo, no item número 2, o Homem de Bem, e aí nós fizemos então uma análise cuidadosa de cada passagem, de cada ideia que foi lançada para nós, para que possamos, para que pudéssemos, ter um entendimento melhor sobre o homem de bem. Nada mais é do que o homem virtuoso, o homem que consegue vivenciar as virtudes na prática da sua forma mais pura, da sua forma mais verdadeira. E nós fomos, claro, fazendo um ajuste daquilo que a mensagem passava para nós, adaptada à nossa realidade. Então, é uma expressão que nós utilizamos aqui com bastante frequência, ao estudarmos principalmente esses temas do nosso Evangelho, quando nós falamos sobre as dificuldades de vivenciar isso na prática, dadas as nossas fraquezas, dadas as nossas tendências, os equívocos que nós ainda praticamos. Então, é muito difícil nós buscarmos a perfeição nessa nossa condição atual de evolução, e principalmente no mundo como o nosso, um mundo bastante provocativo, um mundo bastante exigente de condutas mais elevadas. E como estamos numa faixa de espíritos ainda em evolução, de espíritos ainda numa condição de simplicidade, numa condição ainda de ignorância, apesar de todo o conhecimento intelectual e científico que a nossa sociedade apresenta hoje, em termos de virtudes, em termos de valores, nós ainda estamos bastante aquém daquilo que se espera de nós. Então nós fazemos uma adaptação daquilo que nós somos para aquilo que nós podemos ser. Então, por isso, nessa trajetória que todos nós seguimos, que todos nós percorremos, é muito natural que encontremos aqueles exemplos que mostram na prática a ação dessas virtudes. Nós tivemos como modelo para nós um modelo que ainda se encontra em teoria, que foi exatamente o modelo de conduta de um espírito como Jesus, que viveu dentro daquilo que nós aprendemos nas nossas instruções, aquilo que mostrou na prática as virtudes no seu grau mais elevado, mas por ser ainda muito distante do nosso alcance vivenciar esse modelo, nós começamos então a encontrar outros modelos de virtude numa condição mais humana, numa condição mais próxima da nossa realidade. E vemos ali santos, vemos ali empresários, vemos religiosos, vemos pessoas comuns que, através das suas ações, conseguem demonstrar, se não a virtude no seu grau mais puro, os flashes de virtudes num grau mais elevado. E aí então nós nos espelhamos e começamos então a fazer esse trabalho não de imitação, porque virtude não se imita, mas um trabalho de esforço para tentar agir conforme aquele modelo. Porque é muito comum assim, olha, eu vejo tal pessoa com tal virtude, eu quero ser como ela é. Você se transforma naquilo que aquela pessoa também é. Você não pode ser aquilo que você não é. Não é tão simples assim. Por isso, então, nós elegemos as nossas referências e procuramos agir de acordo com o modelo que ela apresenta para nós. E isso soma-se, claro, à nossa capacidade de vivenciar essas virtudes, de seguir esse mesmo modelo, as condições que nós vivemos, porque é muito difícil para nós fazermos uma comparação, uma mera comparação, em que todos devem seguir o mesmo modelo, mas cada um vivendo numa condição diferente.
algum vivendo numa estrutura familiar mais problemática, uma estrutura social mais deficiente. Então, as pessoas têm um maior ou menor grau de exigência. Então, mas cada um se esforçando para isso, de acordo com o interesse que ele tem em seguir esses modelos. O Arnaldo colocou, né, costumo comentar que diante desse mundo e da atualidade, se conseguirmos utilizar a doutrina como consolador que nos acalma, já é uma grande vitória interior a se espraiar em nosso entorno, né? E é exatamente porque inicialmente quando se fala, né, em homem de bem, nós falamos sobre virtudes no seu grau mais elevado. Mas para nós que vivemos ainda nessa faixa terrena, nessa faixa mais apegada às sensações, aos apegos materiais, nós precisamos de um mapa para alcançar essas virtudes. Esse mapa nada mais é, né, ou esses mapas nada mais são do que as diversas filosofias que surgem aqui no nosso mundo, especialmente dentro das escolas religiosas. Não significa que todas as religiões são donas da verdade, né, mas a gente lembra sempre que ao estudarmos espíritos virtuosos, quando se fala em moral, dentro do moral nós falamos sobre os sentimentos nobres, sobre amor, paciência, caridade. Geralmente nós não temos uma filosofia na nossa sociedade que aborde esses assuntos visando a transformação moral dos indivíduos. Por isso as escolas religiosas acabaram assumindo esse papel, né? Não que elas simplesmente dissessem, eu tenho essa responsabilidade, mas acabou, inevitavelmente. Como é que está meu som, pessoal, por favor? Muito bem, então, voltando um pouquinho aqui, depois do nosso problema de som, então, assim, as religiões acabam se colocando como responsáveis por disseminar essas novas ideias, né? E não assumiram esse papel dizendo que isso pertence a elas. Isso acabou sendo uma consequência natural, porque dentro do meio religioso nós encontramos aqueles que são mais espiritualizados. Sendo espiritualizados, acabam naturalmente vivenciando essas virtudes mais nobres, características de espíritos mais elevados. Mas isso não impede que dentro de uma instituição, dentro de uma determinada filosofia voltada para as reflexões humanas, não encontremos também espíritos virtuosos. Mas, de um modo geral, quando se fala em espírito, é aquele que busca algo além da matéria, e as religiões acabam apontando esse caminho, né? Então, todos nós necessitamos, então, de uma direção. Alguém que mostre para nós, olha, para você seguir essa virtude, você deve seguir por aquela direção, por esse caminho. E aí, então, as religiões, como dissemos, acabaram assumindo esse papel. Fazendo um estudo, como nós fizemos ontem, ao estudarmos o capítulo 15 do livro A Gênese, que falava sobre os milagres e predições de Jesus, eu trouxe para vocês aqui uma pequena análise, né, do meu ponto de vista a respeito dos estudos bíblicos, das religiões ocidentais, do modo como os seguidores dessas religiões se comportam. Então nós falamos bastante, né, sobre a importância que nós damos para aquilo que é exterior, e isso não é uma ação negativa, intencional, mas foi a forma como nós aprendemos a nos aproximar de Deus, e essa forma acaba sendo ainda bastante limitada, exatamente porque os próprios líderes da atualidade dessas religiões também têm uma visão bastante limitada. Então, para se aproximar de Deus, nós entendemos que você deve frequentar um ambiente, praticar os rituais, decorar as suas obras, e se esquece daquilo que é o essencial, que é a vivência de todos esses valores. Não estamos falando, obviamente, que todos estão equivocados. Nós encontramos aqueles que vivem em maior ou menor intensidade, falamos de pessoas comuns, não falamos de grandes referências da nossa sociedade, mas falamos de uma pessoa comum. É aquela que sente a necessidade de estar naquele lugar, de ler aquele livro, de praticar aqueles rituais, de receber aqueles sacramentos. E também, complementando tudo isso, no seu dia a dia, consegue
ainda que de modo precário, pôr em prática aquilo que foi aprendido nessa sua convivência com essa escola religiosa. Então nós acabamos sendo doutrinados, né? Doutrina é aquela que transmite uma determinada ideia, e doutrinado é aquele que, recebendo essas novas ideias, acaba vivenciando aquilo e se transformando em função daquela ideia, né? Então isso pode ser positivo ou negativo. Nós temos as práticas, as escolas, né, ou as instituições que são negativas, que doutrinam as pessoas de um modo negativo. Temos as positivas que doutrinam positivamente, né? Então, as doutrinas têm o papel, então, de doutrinar as pessoas. E aqueles que são doutrinados vivem aquilo que ela ensina. Como as religiões hoje são lideradas por homens também imperfeitos, mostra que a doutrina que elas transmitem acabam também sendo imperfeitas, ou acaba sendo também imperfeita. Né? Por isso, então, mas mesmo assim nós temos a necessidade. Né? E seria muita pretensão da nossa parte dizer, por exemplo, que fora da doutrina espírita não há salvação. Todas as religiões trazem uma base moral, filosófica, de grande valor. É a interpretação que cada indivíduo, cada grupo dá a essa base que vai fazer a grande diferença. Nós temos essa liberdade, né, até porque, quando nós falamos em doutrina espírita, a sua base filosófica ela é fundamental. Discutir, conversar, quebrar as barreiras, quebrar os preconceitos, ampliar a nossa visão. Não é simplesmente dizer você tem que fazer porque essa religião diz que você tem que fazer isso. Na doutrina espírita ninguém é obrigado a fazer absolutamente nada. A sua maior virtude é exatamente expandir a nossa mente para que nós possamos analisar todos os conteúdos, inclusive o próprio conteúdo que ela apresenta. E isso me lembra Kardec, numa colocação feita no livro O que é o Espiritismo, que ele dizia assim: se você encontrar uma filosofia que seja mais clara, que seja mais precisa, que seja mais abrangente que aquilo que a doutrina espírita passa, me apresente, que eu mudo. Então não tem aquela história de competitividade. Ela, na verdade, é um complemento para as demais filosofias. E, aliás, esse é o ponto fundamental que a gente sempre estuda, que Kardec colocava que a doutrina espírita não é uma doutrina que veio substituir as demais religiões, mas ele veio complementá-la. E em cima daquilo que nós sempre comentamos, Kardec lembrava sempre que as pessoas podiam seguir a religião que quisessem. Elas podiam se classificar como se classificavam naquela época, como sendo católicos espíritas, como evangélicos espíritas, como muçulmanos espíritas. Porque a doutrina espírita não é uma religião, ela é uma filosofia. Então você pode continuar frequentando a sua igreja, você pode continuar vivenciando tudo aquilo que ela oferece. Se a filosofia espírita conseguiu trazer para você uma contribuição a partir da sua filosofia, a partir do seu estudo, do seu aspecto científico, de analisar o mundo espiritual, de analisar essa realidade que é apresentada pela mediunidade, se isso trouxe para você uma contribuição, ótimo, você está se completando cada vez mais. Então ele sempre diz que o Espiritismo não tem a pretensão de tirar ninguém da sua religião. Se por acaso o indivíduo disser assim, eu não tenho mais interesse naquelas práticas, foi uma decisão dele. Então é muito comum, né, como a gente já conversou em outras oportunidades, as pessoas perguntarem assim: o espírita pode casar na igreja? O espírita pode batizar seu filho? No nosso entendimento atual, a primeira resposta é não, porque o espírita não segue essas religiões. A resposta de Kardec: faz o que você quiser. O espiritismo não tem essa preocupação de fazer você mudar de religião. Então percebe-se que até mesmo a doutrina espírita, tendo a sua base clara, a sua base bem estruturada, ela acaba sendo mal interpretada pelos próprios espíritas. Então nós temos todas as escolas que são apresentadas no mundo, que vieram com o objetivo puro, com o objetivo verdadeiro de nos ajudar dentro dessa transformação moral tão necessária, acabou se desvirtuando, umas em maior, outras em menor grau, em virtude dessa nossa interpretação equivocada dos seus ensinamentos. Esse é o grande problema que nós vivenciamos hoje. O Fábio colocou lá em cima, né? Passei quase 20 anos decorando rituais e livros, para depois mudarem tudo, a religião que ia, né? Dá uma dor no coração só de lembrar, né? Deixa eu ver aqui: prefiro uma educação espiritual
que uma doutrina, né? Educação sobre os princípios espirituais, como viver em comunidade, continuar aberto ao aprendizado, né? Na verdade, Fábio, a gente lembra sempre que as pessoas que lideram, as pessoas que frequentam essas escolas religiosas, eu sempre falo isso para vocês, não seria colocar assim aqueles panos quentes para poder aliviar o peso, aliviar a culpa, a turma do deixa disso. Não é essa a minha posição. Mas todas as pessoas que erram nessa liderança, elas acabam errando, na esmagadora maioria das vezes, com boas intenções. Ela procura fazer a coisa certa. Ela acaba se equivocando. E o grande problema das religiões tradicionais que nós temos hoje é que elas são muito presas em seus dogmas. Então, ou você segue ou você não segue. Você não tem uma opção de pensar assim, olha, eu gosto de vivenciar isso, isso me faz bem, mas aquilo eu não gosto. Então, te obrigar a fazer alguma coisa te restringe, porque conforme você vai crescendo, a sua visão vai se ampliando, você começa a enxergar o mundo de modo diferente, e aquilo que é oferecido, principalmente nessas instituições que são seculares, elas ficam restritas nos seus dogmas antigos, enquanto que o pensamento atual, o pensamento moderno vai se modificando. E isso faz com que muitas pessoas entrem em conflito com aquilo que ela passa. É por isso que nós temos hoje uma quantidade significativa de pessoas, dentro dos estudos estatísticos, que estão mudando de religião. Tal religião ganhou mais adeptos do que o outro. As pessoas estão buscando. Elas estão migrando de uma religião para outra, tentando encontrar uma solução para suas angústias, para aquilo que ela busca. Então nós temos assim, eu frequentava aquela igreja, mas aquele sacerdote, aquele representante, não me dava atenção e a religião não prestava para mim. Então eu vou mudar de religião. Aí ele frequenta outra, e nós encontramos várias pessoas que ficam perambulando de religião em religião em busca de algo que ela não consegue encontrar, sem se perceber que o que ela realmente busca é alguma coisa que está dentro dela. Mas para que ela possa tirar, fazer com que isso aflore dentro dela, ela precisa de auxílio, porque ela não consegue fazer sozinha. O seu conhecimento é limitado, ela quer buscar alguma coisa fora dessa realidade material que o nosso mundo hoje apresenta, mas ela não sabe como chegar do outro lado, então ela fica buscando. E as pessoas vivem essa ansiedade, vivem essa angústia, que parece que é interminável. Então, feliz aquele que conseguiu encontrar uma filosofia que apresenta para ele argumentos, apresenta para ele ideias, apresenta para ele valores que faz com que ele vá construindo essa felicidade que ele tanto deseja. Por isso, então, nós pensamos assim, as religiões devem ficar fechadas? Obviamente que não. Por isso que o Espiritismo, na sua estrutura filosófica, ele é meio que coringa. Ele procura valorizar muito mais o ser humano, procura valorizar muito mais os sentimentos, as virtudes das pessoas, independente dos seus dogmas, independente de suas crenças. Então o homem de bem, como nós vimos no capítulo anterior, no item 3, do capítulo... Não, o item número 3, o subitem 3 do item número 2, que fala do homem de bem, vai falando assim, o homem de bem é aquele que age dessa forma, pensa dessa forma, tem determinado comportamento, mas não fala no que ele acredita, porque não faz diferença. Aquilo que ele abraça como crença é para ele o seu sustentáculo, mas a sua realidade depende do que ele se transformar. Por isso nós percebemos assim que o homem de bem não é o homem que segue essa crença, é o homem que age daquela forma. Isso que é mais importante. E agora, estudando esse nosso item número 3, os bons espíritas, vamos entender qual a diferença entre o homem de bem e um bom espírita. Será que tem diferença? Deixa eu ver aqui que vocês colocaram. O Osmar colocou, né, assistir a um vídeo em que um bispo anglicano recebeu homenagem em um terreiro de candomblé, né? Cada vez mais eu tenho visto, Osmar, assim, esse ecumenismo, né? Mas assim, eu tenho visto, obviamente, mas são casos isolados, né? Mas não é uma frequência, porque as religiões ainda estão se vendo como adversárias. Elas têm uma necessidade enorme de apresentar estatísticas
sobre o seu número de adeptos, né, os seus números de adeptos, quem é maior, quem é menor, quem é mais rica, quem não é. Então eles estão, na verdade, concorrendo como empresas. Cada empresa querendo apresentar o seu balanço anual da riqueza conquistada, só que é uma riqueza material. Exatamente porque a visão que nós temos ainda é uma visão limitada. Então você se coloca como intermediário entre Deus e o ser humano, e nessa intermediação você precisa se valorizar como instituição. E sem aquela grande preocupação de fazer, por exemplo, com que os indivíduos se libertem. Eles aprendam e sigam sua própria trajetória com liberdade. Se desejarem continuar naquele mesmo percurso, ótimo. Mas sem a obrigação, você só vai para o céu se você estiver aqui. Essa é uma ameaça que nós vemos constantemente. Aqui é a salvação, você só vai se salvar porque Deus se encontra aqui e não se encontra lá. Essa é a verdadeira, aquela é a falsa. Isso, na verdade, é uma grande concorrência que existe entre as pessoas. Mas nós vemos esses pequenos casos em que indivíduos têm essa visão mais aberta, que respeita a crença do outro, que recebe essas homenagens, que reconhece o valor dela, porque ele conseguiu atingir esse grau de entendimento. Mas você não pode dizer, por exemplo, né, um bispo anglicano significa que toda a igreja anglicana tem esse mesmo reconhecimento? Pudera ser, né? Só que infelizmente não é assim que acontece. O Arnaldo colocou aqui: na realidade, alguns terreiros de Umbanda estudam a mediunidade com as obras espíritas. Isso vem acontecendo em algumas igrejas evangélicas. E nos libertando dos dogmas religiosos, podemos enxergar os pontos de aproximação entre todas as religiões. E nós temos também um caso importante, o Arnaldo, é que quando nós falamos sobre libertar de alguns dogmas, muitas igrejas se sustentam sobre elas, sobre esses dogmas. Se você tirar, essas instituições caem. Então esse é um grande problema dessas instituições que têm essa idade de existência muito longa, que são aquelas que existem há muito tempo, que são seculares e tudo mais. Na expressão secular é importante a gente definir. Dentro da Igreja Católica, a expressão secular significa alguma coisa relacionada com o mundo terreno. Né? Eu estou falando secular no sentido temporal, igreja que tem séculos de existência, né? Instituições que têm séculos de existência. Então, quando nós falávamos assim que o Papa tinha um poder secular, significava que o Papa, além de um representante religioso, ele também era o líder de uma instituição humana. No caso, por exemplo, da Igreja Católica, tinha ali o Vaticano, o Banco do Vaticano, o Exército do Vaticano, as propriedades do Vaticano. Isso é um poder secular. Mas o que eu estou dizendo para você de secular é no sentido temporal, de tempo, né, de séculos. Né? Ou podemos dizer, no caso da Igreja Católica, que é uma instituição milenar, né, já que ela foi fundada lá com a colaboração de Santo Agostinho, lá no século IV, século V, né, século IV, século V. Então, né, passa do tempo já também. Então, assim, quando nós falamos sobre essa liberdade dos dogmas, nós pegando, por exemplo, os catecismos, né, ou o catecismo, que é apresentado hoje dentro do cristianismo, elas simplesmente não podem se libertar disso. Porque se abrirem mão disso, ela rui. Ela acaba perdendo a sua força. E isso é lamentável, porque exatamente uma instituição que foi congelada sobre um ponto que muitas vezes os próprios seguidores já não aceitam mais. A ideia, por exemplo, do céu e do inferno é um grande dogma. Muitas pessoas já não acreditam mais nisso. Mas a própria instituição tem que continuar mantendo essa posição. Né? Então, assim, os dogmas, para eles serem quebrados, é muito difícil, porque já que as religiões foram sustentadas sobre ela. Agora, aquelas que tentam mudar, né? E são muito lentas, inclusive, né, Osmar? Eu acho que elas ainda estão demorando bastante para poder mudar, e isso é natural, como eu falei para vocês. Não se muda. Tem pontos de dogmas que, se mudar, a religião muda. E a religião não pode mudar. Porque ela passou durante todo esse tempo pregando essa mesma verdade. Então a gente vê assim a dificuldade que é. E é exatamente o que Kardec colocava para nós, né, quando ele fala que o Espiritismo não tem nenhum problema em enfrentar a ciência, não tem nenhum problema em enfrentar a filosofia, porque se alguma coisa nova surgir, ele mesmo se adapta.
Se disser, por exemplo, que nós acreditamos, nós estudamos na Gênese que o homem surgiu em tal época, porque o mundo surgiu de tal forma e coisa e tal, e de repente a ciência apresenta uma reviravolta. Não, o homem não surgiu dessa forma, surgiu de outro jeito. Não tem nenhum problema. Então abraça-se essa mesma crença. Agora você falar do dogma de Adão e Eva, o dogma da criação do universo em 6 dias, e a ciência aí trazendo uma nova informação, como é que você vai abraçar isso? Como é que você vai dizer que não, tudo aquilo que eu disse até agora não era verdade e eu estou mudando de opinião para uma religião que se sustenta num dogma? Isso é um grande problema, né? A Angelina colocou, né, atualmente existe um bispo que participa de estudos do professor Severino Celestino, né? Isso porque, Angelina, a gente lembra sempre que o professor Severino Celestino, ele faz estudos bíblicos, né? Ele é professor da Universidade da Paraíba e tudo mais. Então, assim, ele não prega a doutrina espírita, ele não faz um estudo espírita, né? Esse, essencialmente. Ele faz o estudo bíblico, que utiliza uma visão espírita, naturalmente, né? Então, tem ali, ele sempre comenta, né, que tem muitos alunos que estudam a Bíblia a partir da visão que ele tem. Então, assim, não foi o Espiritismo que disse para ele que ele tem que mudar a opinião dele. Ele simplesmente chegou a essa conclusão através dos seus estudos, né? O Fábio colocou, né, transforma a religião em bezerro de ouro, né, muito bonito e dourado, mas imóvel. E acaba sendo uma questão de orgulho, né? Eu não vejo nem como orgulho, é uma questão mesmo, como eu te falei, Fábio, é uma questão de se sustentar. Se ela tirar aquele ponto em que ela se sustenta, ela cai. Não pode mudar, é uma coisa assim rígida, né? Impressionante como isso acontece. Hoje nós temos, assim, por exemplo, uma outra visão, né? Não cabe aqui a gente ficar fazendo críticas às religiões, né? Não é o nosso foco, né? Mas basta a gente ver o que são as religiões tradicionais hoje, aqui no Ocidente, a religião católica, as religiões evangélicas, e como elas eram há 5 séculos. Ou seja, não é a mesma religião, não é a mesma crença. Aquele religioso de 5 séculos já mudou completamente a partir de hoje. Mas e o medo de você perder a sua característica fundamental? Exato, né? Um tiro no pé. Mas era uma crença baseada naquela época, né? Mas vamos aguardar para a gente ver de que forma que o mundo, a sociedade vai lidar com essas mudanças, né? Vamos aguardar para a gente poder ver. Mas por que a gente está fazendo essa abordagem toda? Aqui no item número 3, os bons espíritas, então nós já falamos sobre o homem de bem, todas as suas virtudes, independente da sua crença, mas do trabalho que ele realiza. Sabemos que é um espírito que alcançou um determinado grau de evolução e tudo mais. Agora, por que entender assim quem são os bons espíritas? Antes de falarmos dos bons espíritas, quem são eles, né, no seu conteúdo, a gente lembra que o espírita é aquele que segue o espiritismo. E como nós devemos entender então o bom espírita? O bom espírita é o bom seguidor do espiritismo. Agora, qual é o entendimento que ele tem a respeito da doutrina espírita? Para ele se considerar bom. Esse bom espírita é aquele bom estudioso, é aquele bom que frequenta o centro espírita todos os dias, é aquele bom que é famoso, que fala em nome da doutrina espírita. O que nós entendemos com essa bondade, com essa característica virtuosa do espírita? Então, primeiro nós temos que entender o que é o espiritismo, o que é fundamental. Aliás, algo que é muito pouco compreendido na atualidade. Eu comentei com vocês que certa vez eu tive a oportunidade de fazer uma palestra virtual, né, a um centro espírita. E aí então, né, me foi dada a liberdade de escolher o tema. E aí então eu comecei a pensar, eu falei, bom, a melhor forma da gente começar a esclarecer as pessoas que estão ouvindo uma palestra sobre o espiritismo é falar sobre o próprio espiritismo. Eu não pensei assim, vou falar sobre família, vou falar sobre drogas, eu vou falar sobre mediunidade. Não, vamos falar sobre o próprio espiritismo. Né? O que é o espiritismo para cada um de nós? Esse foi o tema que eu acabei abordando. E aí então eu iniciei com uma visão que eu sempre gosto de ter em mente. Bom dia, fraterno, está caindo toda hora aí, né? Segura aí. Bom dia, pessoal que chegou. Então, assim, o que é o espiritismo para cada um de nós? Então eu sempre lembro assim que todos nós nos aproximamos da doutrina espírita, né, a maioria pelo menos,
por uma necessidade. Eu tinha comentado que são raros aqueles, comentei semana passada, né? São raros aqueles que chegaram na doutrina espírita através da evangelização, chegaram na doutrina espírita por uma curiosidade, a maioria porque passou por uma necessidade. Você tinha ali alguém, perdeu alguém, você tinha aí um sofrimento, uma dor, precisava de uma consolação, precisava de um esclarecimento, então você se aproximou da doutrina espírita. Né? O meu caso foi assim, e vai ser com certeza da maioria também. Né? Porque até então o mundo estava tudo muito bonito, o mundo muito prazeroso, até que deu uma reviravolta, e você fala, eu preciso entender isso que aconteceu porque está me fazendo sofrer. E aí então me aproximei da doutrina espírita. A maioria se aproxima também. Chegar no centro espírita, num auditório e perguntar assim, quem veio aqui buscando ajuda? Aliás, a gente pode perguntar para vocês aqui na sala, quem veio aqui buscando ajuda? Eu. Aí o outro fala assim, ah não, é porque eu gostava, porque eu conhecia, porque eu li um livro, me interessei. Aí vai perceber que é a minoria, que chegou de uma forma tranquila na doutrina espírita. A maioria veio em busca de um amparo, de um apoio. Então, a partir do momento em que nós nos aproximamos da doutrina espírita por uma determinada motivação dolorosa, significa que a doutrina espírita para nós é aquilo que me traz a consolação. Então, para uma pessoa, por exemplo, que perdeu um ente querido, a doutrina espírita significa para ela uma resposta para aquilo que acontece depois da morte. Então ela vai procurar livros que falam sobre a vida no mundo espiritual, ela vai procurar sobre conhecer o que acontece com alguém que morre. Né? Arnaldo colocou, fui na marra, né? Tá certo. Então, quer dizer, foi arrastado mesmo, não teve jeito, né? Então, mas a maioria das pessoas acaba chegando dessa forma. Então, eu falava da pessoa que perdeu um ente querido. Então, ela quer saber para onde ela foi, ela quer uma comunicação. Então, ela começa a procurar livro como Nosso Lar, livro como que trata de perda de entes queridos e coisa e tal. Outra pessoa tinha ali um problema de doença e ela precisava de uma cura. E ele então foi no centro espírita tomar passe, foi fazer uma cirurgia espiritual, se informou sobre isso. Para essa pessoa, a doutrina espírita representa uma cura através dos fenômenos. Para uma outra pessoa que tem um problema familiar, muita briga em casa, se desentendendo com o marido, com a esposa, com o filho, ela vai na doutrina espírita para entender o que é a família. Ela vai comprar um livro, por exemplo, como SOS Família, vai comprar um livro que fala sobre uma estrutura familiar e coisa e tal, outro que tem uma mediunidade desequilibrada, se aproxima para estudar o fenômeno. O outro que não tem dor nenhuma, mas ele ficou curioso sobre fantasmas, sobre comunicações, ele começou a ler livros, como o livro dos médiuns, como livros que falam de fenômenos e coisa e tal. Para essa pessoa, o espiritismo significa mediunidade. Então, nós percebemos o quê? Que nós não conseguimos, devido a esse tipo de aproximação, temos uma visão abrangente do que é de fato a filosofia espírita. Nós fazemos um julgamento do que é o espiritismo de acordo com a nossa necessidade. É assim que acontece. Então, se perguntar assim, o que é o espiritismo para você? Ele vai contar a história dele e a gente já começa a perceber sobre qual aspecto ele analisa o conteúdo doutrinário. E isso leva a que imagem? Como eu já coloquei para vocês numa outra oportunidade, a gente tem o quê? Imaginar uma grande montanha, aquela grande montanha, e a gente vai caminhando em direção a ela. Chegando no pé dessa montanha, nós encontramos um pequeno jardim. Aquela flor vistosa, aquela flor bonita. E nós ficamos então apreciando aquela flor. Como essa flor é bonita, olha só como ela se desenvolveu. E a gente nem se dá conta que está na frente de uma montanha. A gente acaba sendo distraído pela beleza daquela flor. Essa flor representa exatamente aquilo que o Espiritismo pode oferecer para nós. Enquanto que a montanha, que é todo o seu conteúdo científico, filosófico, religioso ou espiritual, se preferirem, todo aquele grande conteúdo acaba não sendo interessante naquele momento, porque a gente vai em busca de uma ajuda imediata. Então, como é que nós podemos dizer assim que o bom espírita, o indivíduo que é um bom espírita, é aquele que segue a doutrina espírita? Mas se ele tem uma visão limitada do espiritismo, devido ao seu ponto de vista também limitado, como é que ele pode se considerar um bom espírita?
O que nós podemos entender, então, a partir desse termo, dessa expressão? Eu comentei com vocês também, nessa mesma palestra, eu utilizei um verso, né, ou alguns versos de uma música do Oswaldo Montenegro, chamado Lua Estrela, se não me engano. E ele diz assim, né, que eu amava como amava um pescador que se encanta mais com a rede que com o mar. Então isso mostra que aquele pescador fica encantado com a rede e ele nem se dá conta que ele está ali flutuando em cima de um oceano que tem toda a sua extensão, todos os seus mistérios, tem todas ali os seus componentes, mas ele está nesse mar preocupado com a rede do peixinho que ele vai pescar. Assim é para nós a doutrina espírita. Então nós estudamos, por exemplo, os livros da codificação para tentarmos ter uma visão abrangente sobre todos os aspectos que a doutrina espírita, né, tá certo, Norma? Com todos os aspectos que a doutrina espírita pode oferecer. Mas nós acabamos absorvendo aquilo que para nós é mais importante. Então por isso nós percebemos que para nos considerarmos como bons espíritas, nós precisamos entender qual é o propósito do espiritismo. Que embora ele tenha esse aspecto consolador específico para cada caso, o seu objetivo principal é oferecer para nós uma filosofia, uma nova ideia, um novo modo de viver que proporciona para nós um crescimento espiritual. E é através desse crescimento espiritual, nós vamos então aplicando as mudanças necessárias para atingir todos aqueles aspectos que inicialmente para nós provocam algum tipo de incômodo. Nós entendemos do porquê da doença, entendemos do porquê dos fenômenos mediúnicos, entendemos do porquê dos conflitos familiares, entendemos do porquê da desencarnação, começamos a entender a reencarnação. Então esse conhecimento vai se ampliando cada vez mais, e isso, sendo bem compreendido, sendo bem absorvido e bem vivenciado, transforma a nossa vida a partir de uma série de aspectos diferentes. Então, quer dizer, a nossa melhoria de vida, ela se dá como uma consequência natural a partir da nossa transformação interior. Então, todo mundo entende assim, que o Espiritismo, ele promove uma transformação de fora para dentro. Então eu utilizo o Espiritismo como remédio, ele me ajuda a aliviar aquela dor e eu fiquei bem. Só que, na verdade, nós absorvemos a filosofia e, a partir da nossa mudança de postura, isso vai refletindo para o nosso exterior. Então por isso que se fala em reforma íntima. Reforma íntima significa uma transformação interior, significa uma mudança de postura, uma mudança de conduta, o desenvolvimento de novos valores, de novas virtudes. E isso naturalmente vai refletindo no nosso modo de viver. Se não de um modo imediato, coisa que nem sempre pode acontecer, né? Basta a gente lembrar, por exemplo, que se você vive uma condição familiar problemática, o fato de você começar a vivenciar bem a doutrina espírita não significa que você vai resolver o problema de imediato. Até porque o problema muitas vezes não depende de você, depende dos outros que têm ali graus diferentes de entendimento. Mas a gente começa com uma mudança gradual. Algumas vezes uma mudança real só se dá numa outra encarnação. Porque nós estamos aqui cumprindo um compromisso que é um compromisso a longo prazo. É um compromisso trabalhoso, uma doença que afeta seu corpo, a perda de um ente querido que foi há muito tempo e até hoje você sofre. Então o entendimento ele vai começando a amenizar cada vez mais o impacto desses efeitos exteriores que nos afetam. Mas a nossa mudança de conduta, que não age muitas vezes de um modo imediato, ela vai agindo a longo prazo. É aquela mudança homeopática. Você vai tomando ali as suas gotinhas diárias, e essas gotinhas gradualmente vão fazendo efeito e naturalmente promovendo uma transformação. Daí começa por aí, né, Angelina? Do espírito para o corpo espiritual e depois para o corpo físico. Então, por exemplo, vamos aqui para o nosso texto agora, para entendermos o que Kardec fala a respeito dessas mudanças. Deixa eu pegar aqui rapidamente, que eu não sei por qual motivo o meu... Ah, não, está aqui. Achei que tinha fechado o meu evangelho. Só um instantinho. Pronto. Então está aqui no item número 4. Vamos entender quem são os bons espíritas. Nós somos bons espíritas? De um modo imediato, como eu disse para vocês, alguém vai dizer assim, sim, eu sou um bom espírita porque eu frequento o centro espírita toda semana. É isso que faz dele um bom espírita?
Não, eu sou bom espírita porque eu tenho na minha casa uma biblioteca com os principais livros da doutrina e eu li todos. Isso faz de você um bom espírita? Eu sou um bom espírita porque eu sou um médium que promove grandes fenômenos. Isso faz de você um bom espírita? Então, na verdade, não é a dedicação que você tem para a doutrina espírita. O que te faz o bom espírita é a vivência que você tem dessa filosofia. E como a gente já conversou anteriormente, quando se fala em filosofia espírita, nós falamos também em filosofia de vida. E é uma expressão bastante comum que também é muito pouco compreendida. O que é uma filosofia de vida? São exatamente os valores e os objetivos que eu traço para a minha vida, e eu vivo em função deles. E uma filosofia de vida ela não precisa necessariamente ser algo positivo. Se você pegar um traficante de drogas, qual é a filosofia de vida dele? Se você pegar alguém que vive em função do enriquecimento ilícito, seja através do furto, seja através da corrupção, qual a filosofia de vida dele? Se você tem ali uma pessoa que trabalha num hospital tentando promover o bem de alguém, qual é a sua filosofia de vida? Então, na verdade, nós começamos a estabelecer filosofias para nós seguirmos. Tem aquele que segue, por exemplo, a filosofia budista, tem aquele que segue a filosofia evangélica, embora eles não entendam com essas expressões, com essa ideia. Ele fala que ele segue Jesus. Jesus apresentou uma filosofia e você está seguindo essa filosofia, ou tentando seguir de alguma forma. Então eu sou budista, eu sou católico, eu sou umbandista, eu sou candomblecista, eu sou ateu, cada um com a sua filosofia. É essa filosofia que vai determinar o que você é na vida que você tem. Nossa, tem alguém que só reclama da vida, que reclama da Dilma, que reclama porque está pobre, que reclama isso. É a filosofia dele. Ele acha que essa é a forma que ele tem de ser feliz. A gente vai dizer assim, nossa, mas que filosofia pobre. Sim, é pobre, mas é o que ele sabe. É o que ele quer. É o que faz com que ele se sinta menos infeliz. Porque feliz a gente sabe que não é. A única forma de ser feliz é o indivíduo que vive a filosofia do amor na sua mais pura expressão. E aquele que não segue essa filosofia do amor, que é uma verdade absoluta para todos nós, todas as religiões trazem da mesma forma essa visão. É autoconhecimento e policiamento, Fábio. O fato da gente reconhecer essa nossa filosofia já é muito importante. Esse nosso tipo de conduta é muito importante. Pô, eu estou reclamando demais, então tu começa a se policiar. Como diz ali aquela passagem do Chico, né? Toma ali a água da sabedoria. Não é essa expressão? Qual a expressão que ele utilizava? Era água santa, né? Não era essa também? Qual que era? Aquela que você põe na boca e segura. Aí a gente para de reclamar, para de criticar, para de fazer e para de acontecer. Então é uma questão do quê? De autodoutrinação. Primeiro o autoconhecimento. Água da paz, obrigado Arnaldo, é isso mesmo. Aquela aguinha da paz. Tomar, guarda na boca e deixa ali a boca quietinha. Então por que eu reclamo tanto? O que me incomoda tanto? Por que aquilo me incomoda tanto? É a busca do autoconhecimento. Que os espíritos disseram, né? Lembra ali na questão 919 do Livro dos Espíritos? Como é que o indivíduo busca o autoconhecimento? Aí Santo Agostinho trouxe aquela dica, né? Conhece-te a ti mesmo, que era uma daquelas expressões gravadas, né, segundo a história, no portal de Delfos, lá na Grécia, que dizia, né, conhece-te a ti mesmo e conhecerás todos os segredos dos deuses e do universo. E aí Kardec insistiu com Santo Agostinho, mas qual é a dica, qual é a estratégia que eu posso utilizar para esse autoconhecimento? Aí Santo Agostinho começa, faça como eu fiz, 2 pontos. Coloque a cabeça no travesseiro, veja se eu fiz o que tinha que fazer, se eu falhei em alguma coisa, se ninguém tem o que reclamar de mim. E ele foi dando a dica dele, que é uma dica muito sábia, tanto é sábia, que numa psicografia que foi colocada essa mensagem, Kardec utilizou para colocar no Livro dos Espíritos, independente do controle universal, de tão verdadeira e sábia que era. Aí nós temos livros, por exemplo, que falam para nós, Reforma Íntima Sem Martírio, de Irmã Cidufo, O Novo Modo de Viver, O Novo Modo de Entender, que é do Espírito Hamed, ou o livro Conflitos Existenciais, de Joana de Ângeles,
Sinal Verde de André Luiz, olha quantos livros que são apresentados para nós, exatamente para que a gente possa mudar a nossa conduta. Fazer os ajustes, ler esses livros, refletir sobre eles, buscar dentro de nós aquilo que precisa ser mudado e aquilo que precisa ser intensificado. Né? Autodescobrimento e Viagem Interior de Joana de Ângeles. Olha só a preocupação que os espíritos têm, né? Uma busca interior, isso. Né? Reforma Íntima de Karl Schutel. Olha quantos livros nós temos que falam sobre isso. E pior que estava assim na nossa frente, a gente nunca se deu conta. São dicas que os espíritos dão, são instruções que eles dão para nós, para promover essa transformação. Primeiro a gente se autoconhece, depois a gente começa a conhecer os valores e as virtudes, e aí depois a gente começa a trabalhar nessa transformação. Porque para muitos reclamar é um defeito. Para outros não reclamar de nada também é um defeito. É aquela passividade, aquela aceitação. Ele sofre porque ele não reage. Viver aquela apatia. O outro xinga demais, o outro é agressivo demais, o outro é dócil demais. Cada um tem que se conhecer, saber exatamente o que não me faz feliz. É tal coisa. O que eu tenho que fazer então para ser feliz de fato? Dentro da felicidade que nós compreendemos. Não a felicidade egoísta. Porque para muitos diz assim, eu quero que o mundo se exploda e que eu vou ser feliz. Na cabeça dele ele vai ser feliz. Só que nós sabemos que a felicidade se dá através do intenso amor que o indivíduo acaba vivendo. O Arnaldo colocou lá em cima, então podemos entender que quem sabe da vida do Cristo é um verdadeiro cristólogo. Concordo plenamente, Arnaldo. Quem vivencia seus ensinamentos é um cristão, né? Ou um cristificado ou um verdadeiro cristão. Porque nós temos uma confusão muito grande sobre isso. Eu comentei com vocês já, nos estudos anteriores, de um filme muito interessante. Né? Um filminho Água com Açúcar, chamado Tenha Fé, uma comédia romântica. E aí então, numa passagem, né, o Edward Norton, que era um padre, né, o Ben Stiller, ele era um rabino, eles eram amigos apaixonados por uma colega de escola. E aí então o padre conversava com as pessoas na igreja, durante a sua pregação. Um padre jovem, divertido. E ele falava assim, quem aqui sabe quais são os 7 pecados capitais? Né? Aí ele falou assim, conhecer os 7 pecados capitais te dá um conhecimento da religião. É um conhecimento religioso, que você pode debater, que você pode conversar, pode argumentar. Você está falando de religião. Então você está falando de teoria, você está falando de uma parte técnica. Agora quando você fala de fé, isso é inviolável. Porque cada um vivencia a sua fé de acordo com o seu entendimento. Então você pode até discutir com uma pessoa, de uma forma saudável, naturalmente, através de um debate teológico, a respeito dos pontos das religiões. Quem são seus fundadores, quais são seus princípios e coisa e tal. Mas a forma como cada um vive a sua religião, isso é uma questão de fé. E isso pertence a cada um. Então, no nosso caso, o que nós estamos pensando? Que nós temos, então, a doutrina espírita, nós estamos buscando conhecimento. Eu li todos os livros de Kardec, li todos os livros de André Luiz, li todos os livros de fulano, decorei tudo, sei tudo sobre tal coisa. Isso faz de mim um bom espírita? Não, faz de mim um bom estudante da doutrina espírita. Porque eu consegui, através desse aspecto acadêmico, conhecer as obras, conhecer a teoria e tudo mais. Mas quando se fala no bom espírita, e Kardec diz para nós aqui no texto que nós vamos ler, que é a mesma coisa que o bom cristão, é aquilo que vivencia as virtudes e os valores dessa crença. É isso que vai fazer a diferença. Vamos então aqui para nós, aqui no nosso texto. Kardec diz assim então, o espiritismo bem compreendido, já falamos sobre o espiritismo, né? Que quando ele fala bem compreendido, nós falamos naturalmente sobre aquele estudo abrangente, estudo, né, o mais amplo e profundo possível, e não apenas aquele aspecto que diz respeito à minha necessidade. Que todo mundo busca, né? Tanto é assim que muitas pessoas buscam um centro espírita, buscam uma igreja, frequentam, depois que o problema está resolvido, ela começa a relaxar. Ela vai de vez em quando, para não ter aquela culpa, né? Vai que eu paro de ir, o problema volta. Então é melhor eu garantir pelo menos uma vez por semana, né? Mas quando eu estava com problema, ia todo dia.
Aí o problema resolveu, deu aquela largada, deu aquela tranquilizada e coisa e tal. Então, de modo geral, é assim. A gente segue aquela dieta rígida quando o corpo está sofrendo. Quando ele parou de sofrer, já começa a dar uma beliscada para cá, uma beliscada para lá. É sempre assim. Então significa que, na verdade, eu utilizei aquele aspecto do espiritismo ou da crença que eu abracei ou daquela filosofia para a minha necessidade. Minha necessidade foi satisfeita, o problema está resolvido. Então, o espiritismo bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, conduz forçosamente aos resultados, né, do homem de bem, que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, pois um e outro são a mesma coisa. O espiritismo não cria uma nova moral, mas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo ao dar uma fé sólida e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Aquilo que nós comentamos, né? Nós aqui no mundo hoje, nós precisamos dessas escolas filosóficas. Precisamos porque nós não conseguimos alcançar esse estado de plenitude, esse estado de elevação, somente vivendo em função daquilo que o mundo oferece. Quando eu falei para vocês de escolas religiosas, é a mesma coisa que escola filosófica, nós lembramos que no passado as escolas filosóficas traziam para o homem a capacidade de pensar. As escolas religiosas costumam fazer um trabalho mais voltado para o mundo espiritual, no seu aspecto religioso. Então a doutrina ela simplesmente veio complementar, sendo ali uma filosofia complementar, não vou dizer mais uma filosofia, porque na verdade ela vem falar de uma filosofia já existente, que é a filosofia cristã, mas ela veio trazer para nós exemplos que trazem aspectos diferentes. Uma melhor compreensão, sai daquela parte dogmática, sai daquela parte fantasiosa e começa então a entrar na realidade. Muito mais do que trabalhar pela fé, trabalha pela razão. E a razão, como consequência, fortalece então a fé. Mas para isso, primeiro, vamos desenvolver o nosso intelecto, para que não nos deixemos levar apenas pelo sentido das paixões. Continua Kardec. Muitos, porém, dos que creem na realidade das manifestações, não compreendem as suas consequências nem seu alcance moral, ou os compreendem, não os aplicam a si mesmos. Então, como eu falei para vocês, muitos acham que a doutrina espírita é uma ferramenta para a gente falar com o fantasma. Lembra quando a gente comentou sobre os caça-fantasmas da atualidade? Aqueles grupos de indivíduos que se metem em lugares assombrados para registrar a presença dos espíritos e coisa e tal. Nesses programas de televisão, né, tanto no Sci-Fi como no The History Channel, algumas vezes no National Geographic também e outros programas, passam esses programas, né, em outros canais, passam esses programas de caçadores de fantasmas. Então eles vão até lá, instalam toda aquela parafernália eletrônica que eles têm, né, o medidor de campo eletromagnético, termômetro, microfone, câmara filmadora, câmara fotográfica, sensor de movimentos e coisa e tal, e ficam ali esperando. Apareceu uma manifestação, sai aquele delírio, né? Aquele êxtase, nós conseguimos fotografar um espírito. E aí vão embora. Aí chegam para a pessoa que contratou, falam assim, olha, nós constatamos que aqui tem espírito, boa sorte, tchau. Ou seja, para muitos espíritas, participar dos fenômenos mediúnicos é algo excitante. Mas e aí? O que você pensa disso? Falar com os espíritos, observar um fenômeno mediúnico, mostra para você uma realidade do mundo espiritual, algo que é palpável e que você precisa viver agora em função desse futuro que você vai encontrar. Não é simplesmente você estudar, não, estou estudando o movimento dos objetos. Tá, você estudou, sabe que é possível, conhece quais são os fluidos, sabe do ectoplasma, sabe do médium de efeito físico, conhece os espíritos capazes de promover tudo isso. Tá, mas só isso para você interessa? E o resto? É coisa do passado, mas que é muito presente também, né, Hermes? Porque você vai, por exemplo, em grupos mediúnicos, muitos são os médiuns que são psicógrafos, psicofônicos, médiuns de cura, que vivem assim, eu sou bom espírita porque todos os dias eu psicografo uma mensagem. Tá, e aí?
Aliás, é um detalhe importante, né, um parêntese que a gente pode fazer, que quando se estuda a biografia, por exemplo, de Divaldo Franco, tem um documentário, né, Divaldo Franco, educador e médium, esqueci qual é o nome exatamente. E quando ele conta a história dele, ele lembra de uma passagem em que foi apresentado para ele a Casa do Caminho, que depois se transformou em Mansão do Caminho, em virtude do seu crescimento, que disseram para ele: Divaldo, você não deve ser um bom espírita apenas fazendo palestra e psicografando. Você tem que mostrar isso para as pessoas. Então funde essa instituição e vai cuidar de criança de rua. Aí sim você pode dizer: não, o Divaldo é uma pessoa maravilhosa. Por quê? Porque ele faz palestra? Não. Porque ele tem um trabalho social magnífico. E isso foi uma exigência que os espíritos fizeram. O Chico foi a mesma coisa. Chico, seu trabalho não é ficar psicografando, não. Vai levar roupa, levar pão, levar comida para as pessoas que estão na rua. Vai consolar aquela pessoa que sofre. É isso que você vai mostrar o espiritismo, não nas psicografias que você faz. Porque a psicografia impressiona, mas ela não convence. O que convence é a conduta, é o modelo que a pessoa tem. Aí sim você vai se considerar um bom espírito. Então os grandes médiums, quase que por uma obrigação moral, estão sempre envolvidos em questões sociais. Educador e médium... mas o Divaldo também tem alguma coisa de educador, Dudu. Se você encontrar, por favor, coloca para nós aí. Então, assim, esse trabalho que é apresentado do médium numa casa espírita não faz dele um bom médium. Porque, na verdade, se tirar ele, tem outro que faz. O próprio Chico, dentro da sua humildade, dizia, né? Se arrancar um capim, outro nasce. Claro que ele estava dizendo pela adoração que as pessoas têm. Mas quantos Chico Xavier nós encontramos na nossa sociedade hoje? Mas foi necessário ele construir essa imagem através do seu exemplo, não através do fenômeno que ele provocava. Porque médium de psicografia está cheio por aí. Você vai no seu vizinho ali que tem um pouco de mediunidade, ele psicografa uma mensagem como outra qualquer. Mas e a conduta moral? É isso que vai fazer a diferença. E aquele que faz o que o Chico fez, o que o Divaldo fez, o que Raul Teixeira faz, o que tantos outros grandes nomes da doutrina espírita e fora da doutrina espírita também fazem. Pegar a Madre Teresa de Calcutá, quantas Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Irmã Menininha do Cantuá, Albert Schweitzer, quantos desses indivíduos nós encontramos por aí? Isso porque a gente está falando daqueles que de alguma forma se destacam na mídia. Tem aqueles tantos outros anônimos que nós não lembramos o nome, que nós não conhecemos. Humanista e médium, isso, obrigado, é esse mesmo. Tem nada de educador. Então, assim, tem tantos outros nomes que nós encontramos por aí, pessoas que são anônimas, né, que fazem esse trabalho e começam a mostrar de fato o que é vivenciar isso. O que é ser um bom espírito, o que é ser um bom católico, ser um bom evangélico, ser um bom budista, ser um bom ubandista, ser um bom candomblessista, um bom judeu. Esses bons são aqueles que vivem isso e demonstram. Não aqueles que sabem mais, sabem menos. Ah, porque eu estudei a Torá, conheço tudo do Alcorão, sei recitar ele de ponta a ponta. Parabéns, boa memória. Que mais? Só isso? Você não faz nada além de decorar o livro? É aí que está a diferença, para nós é a mesma coisa. Eu já li os 5 livros da codificação. Que mais? Se eu chamar aqui uma pessoa que gosta de leitura, ela vai ler ali 50 tons de cinza, leu tanto quanto você. E daí? No que isso fez de diferença para você? É aí que a gente vai encontrar de fato o que é a diferença entre um bom espírita, no sentido de ser um bom cristão, e um bom estudante da teoria da doutrina espírita. Osmar colocou: se formos bons cidadãos, já estamos no caminho. E sermos bons cidadãos, Osmar, ele acaba fazendo com que você seja um bom seguidor de uma filosofia que traz esses valores de cidadania, mesmo que seja de uma forma inconsciente. Por que você é um bom cidadão? Porque eu aprendi isso lá na igreja. Ótimo, parabéns. Por que você é um bom cidadão? Porque eu aprendi isso lá no centro espírita. Ótimo. Beleza, dizem. Então, na verdade, a gente começa a perceber que a mudança de postura de um indivíduo reflete onde ele vai. Ele vai ser um bom cidadão, ele vai ser um bom profissional, ele vai ser um bom familiar, ele vai ser um bom amigo, em virtude dos valores e da filosofia que ele abraçou. Continuando aqui para nós. Muitos, porém, dos que creem na realidade das manifestações, não compreendem as suas consequências e nem seu alcance moral.
ou se os compreendem, não os aplicam a si mesmos. Por que isso acontece? Por que acontece isso? Será por falta de precisão da doutrina? Não, porque ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é sua própria essência, e é isso que lhe dá força para que atinja diretamente a inteligência. Nada tem de mistérios, e seus iniciados não possuem nenhum segredo que seja oculto ao povo. Então, quer dizer, a doutrina é tão clara para nós, mas somos nós que selecionamos. Lembra quando eu falei para vocês sobre as preferências que nós temos dentro da doutrina? Então nós temos ali os 5 livros da codificação, né? O livro dos Espíritos, que acaba se desdobrando nos outros 4, né? No Céu e Inferno, no Livro dos Médiuns, no Evangelho e na Gênese. Se você colocar os 5 livros em cima de uma mesa e falar para as pessoas, vota no seu livro preferido, nós vamos ter aquele que gosta do Evangelho, aqueles que gostam, né, do Evangelho, aqueles que gostam do Livro dos Médiuns, aqueles que gostam da Gênese. Eu tenho minhas preferências, né? Adoro o Livro dos Médiuns, adoro o Livro dos Espíritos e principalmente o Céu e o Inferno. Cada um vai escolhendo o seu. Então nós temos as nossas preferências. Mas nós vivemos aquilo que a filosofia espírita passa? Porque muita gente acha que pelo fato de gostar do Evangelho segundo o Espiritismo, se torna um bom espírita. Na verdade, ele é um bom leitor de textos evangélicos, mas não significa que ele seja um bom cristão. Então, na verdade, nós sempre vamos ver o reflexo dessa mudança, né? A Vivian lembrou aqui bem, a leitura bem compreendida provoca naturalmente a mudança de atitudes. Isso porque o indivíduo leu em busca de conhecimento para mudar a sua atitude. Do contrário, ele vai decorar textos e acreditar que isso é o suficiente, entre aspas, para a sua salvação. Não, porque eu já li a Bíblia e eu vou ser salvo. Você vai afundar com a Bíblia embaixo do braço, porque não aprendeu ainda a vivenciar isso. Até porque a caridade, né, Hermes, ela é sempre a somatória das virtudes, né? E sendo somatória de virtudes, então o indivíduo que pratica a caridade, ele pratica a fraternidade, o amor, a tolerância, a paciência, não tem preconceitos. E mesmo assim a caridade é praticada de um modo incompleto também, né? Continuando aqui para nós, deixa eu correr agora que está chegando no nosso final. Seria necessária, então, para compreendê-la, uma inteligência fora do comum? Não, pois vêem-se homens de notória capacidade que não a compreendem, enquanto inteligências vulgares, até mesmo de jovens que mal saíram da adolescência, apreendem com admirável justeza as suas mais delicadas nuances. Isso acontece porque a parte, de qualquer maneira, material da ciência, não requer mais do que os olhos para ser observada, enquanto que a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, que podemos chamar de maturidade do senso moral. Maturidade essa independente da idade e do grau de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento no sentido especial do espírito encarnado. Aqui me fez lembrar, né, uma expressão que eu não gosto, mas me fez lembrar, a diferença entre aquelas chamadas crianças índigo e crianças cristal. Né, crianças índigo são aquelas intelectualmente desenvolvidas, segundo essa visão esotérica da coisa, né? E as crianças cristal são aquelas crianças virtuosas. Então nós vemos hoje crianças que têm atitudes de nobreza que muitos adultos não têm. Mas isso pertence àquele espírito encarnado. E ao estudarmos o livro Nossos Filhos São Espíritos, nós podemos ver que numa criança o corpo é infantil, o espírito é velho. Em algumas pessoas, os laços materiais são ainda mais fortes, são ainda muito fortes, para que o espírito se desprenda das coisas terrenas. O nevoeiro que as envolve impede-lhes a visão do infinito. Eis porque não conseguem romper facilmente com seus gostos e seus hábitos, não compreendendo que possa haver nada melhor do que aquilo que possuem. A crença nos espíritos é para elas um simples fato, que não modifica pouco ou nada as suas tendências instintivas. Numa palavra, não veem mais do que um raio de luz, insuficiente para orientá-las e dar-lhes uma aspiração profunda, capaz de modificar-lhes as tendências. Apegam-se mais aos fenômenos do que à moral, que lhes parece banal e monótona.
pedem aos espíritos que incessantemente as iniciem em novos mistérios, sem indagarem se tornaram dignas de penetrar os mistérios, os segredos do Criador. São, afinal, os espíritas imperfeitos, alguns dos quais estacionam no caminho ou se distanciam de seus irmãos de crença, porque recuam ante a obrigação de se reformarem, ou porque preferem a companhia dos que participam das suas fraquezas ou das suas prevenções. Não obstante, a simples aceitação da doutrina, em princípio, é um primeiro passo, que lhes facilitará o segundo, numa outra existência. Lembra que ontem nós falamos sobre isso? Para muitos de nós, essa é a primeira vez que nós temos contato com a doutrina espírita. E essa primeira vez provoca em nós esse certo deslumbre de novidades, de coisas novas, de coisas bacanas e tal. Mas depois, futuramente, quando nós amadurecemos um pouco mais para entendermos o real sentido dessa filosofia, nós voltaremos com uma bagagem maior. É algo que acontece gradualmente. Aquele que podemos, com razão, qualificar de verdadeiro e sincero espírita, encontra-se num grau superior de adiantamento moral. O espírito já domina mais completamente a matéria e lhe dá uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina fazem vibrar-lhe as fibras que nos outros permanecem mudas. Numa palavra, foi tocado no coração, e por isso a sua fé é inabalável. Um é como um músico que se comove com os acordes. O outro apenas ouve os sons. E aqui Kardec tira uma citação lá do capítulo 4, que fala sobre os ensinamentos de Jesus, né? Que diz assim para nós, então, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Enquanto um se compraz no seu horizonte limitado, o outro, que compreende a existência de alguma coisa melhor, esforça-se para se libertar, e sempre o consegue quando dispõe de uma vontade firme. Então aqui quando se fala, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Vocês viram alguma coisa relacionada com leitura, frequência, trabalho? Não, fala pela transformação moral e pelo esforço que faz. E isso mostra para nós que muitas vezes, mesmo fracassando em empreendimentos morais que nós estamos criando, dentro de uma relação familiar, eu tento fazer a coisa certa, mas eu me aborreço às vezes erro, às vezes eu tenho ali algumas tendências que eu estou tentando lutar. Aí as pessoas falam, nossa, você é espírita e age dessa forma. Muitas vezes ele está tentando acertar e não consegue. E isso faz dele um espírita muito melhor do que aquele que está criticando. Porque mesmo errando, ele reconhece o erro e se esforça para transformar. Mas o resultado para nós é mais importante. E como foi colocado no final para nós aqui, sempre o consegue quando dispõe de uma vontade firme. E isso é uma vigilância diária, é uma vigilância contínua que nós temos que ter. Para evitar esses erros e, se errarmos, trabalharmos pelo seu conserto, pelo seu reparo, pelo seu aprimoramento. Aí sim nós podemos nos considerar bons espíritas. Porque, da verdade, nós vamos dizer assim, você gosta de ser espírita? Adoro. E você é um bom espírita? Bom, aí já estou tentando. Já é alguma coisa. A Angelina colocou, né? Sabemos que aprendemos o Evangelho, né? Nos desafios que a sociedade nos oferece. A prática é considerar nela, né? Sim, sem dúvida. E como eu disse para vocês, né, uma frase que eu adoro, muitas pessoas acabam se afastando das religiões pelas decepções, pela falta de clareza, pela falta de sustentabilidade, né, das suas informações, que são um pouco fantasiosas e coisa e tal. Mas elas buscam essa transformação moral. Elas querem um mundo melhor, elas querem ser pessoas de bem. Mas elas precisam de referências. E tem uma frase que diz assim, para muitas pessoas, você é o único evangelho que ela leu. E é uma frase muito pesada, de grande responsabilidade. Porque mostra assim, se a pessoa quer conhecer o que é a bondade no mundo, ela vai olhar para você.
Hoje mesmo, pela manhã, no Facebook, fazendo aquela revista diária, para a gente já terminar o nosso estudo, mostrou um vídeo de um grupo de pescadores resgatando um cachorro que se encontrava preso num bloco de neve, sobre um bloco de neve. E aí escrito embaixo assim, né, a pessoa que postou, né? São atitudes assim que me fazem acreditar na humanidade. O que é uma grande decepção, né? Porque nós temos exemplos e mais exemplos à vontade para vermos o que é a virtude no nosso mundo. Só que infelizmente ela não se destaca tanto. Então por isso nós que temos essa consciência, essa vontade de nos transformarmos e tudo mais, seremos, não por intenção, mas como consequência, um modelo para muitos outros que buscam se espelhar, que buscam esse entendimento a partir dessa exemplificação. A fraterna lembrou, né? Todos erramos, estamos em construção, sim. E temos que ter humildade e simplicidade para reconhecer que os outros também erram. O Hermes colocou, costumo dizer que quando reconhecemos que erramos, é o início para a melhoria própria, né? O caminho da evolução. É sempre assim. O que é ser bom ou ser mau espírita se somos aprendizes? Né? Somos bons ou maus aprendizes, então, né, fraterna? Fica mais fácil. Porque o espírito é aquele que consegue se transformar, é aquele que se empenha para essa mudança, para essa transformação. Então, meus amigos, vemos aqui, né, os bons espíritas. Primeiro temos que entender o que é ser espírita, o que é o espiritismo, e depois o que é vivenciar essa filosofia. Porque ser bom espírita é ser bom cristão. E ser bom cristão nós encontramos em vários lugares. E sem concorrência. Feliz daquele que consegue ser um bom cristão. Feliz daquele que consegue ser um seguidor da sua filosofia, independente de ser cristão ou não. Porque o cristianismo é importante para nós. Mas para outros existem outras filosofias. Mas no fundo, essas filosofias, sendo verdadeiras, sendo puras, elas acabam se encontrando nos mesmos princípios. Uma fala de amor, a outra fala de amor, a outra fala de caridade, a outra fala de caridade, a outra fala de espiritualização, outra fala de espiritualização. Elas acabam se juntando cada vez mais. Então, seremos reconhecidos por muito nos amarmos, né, e é o nosso exemplo que vai mostrar essa transformação. Fechando por aqui então, pessoal. O nosso próximo texto será